Estudantes da Escola Governador Valdemar Alcântara, é um prazer imenso estar aqui mais uma vez com vocês para mais uma aula de História. O assunto dessa vez é um assunto novo para boa parte de vocês, totalitarismo. Quando se pergunta o que é totalitarismo, é basicamente um regime político no qual o presidente, líder, ditador, tem pleno controle sobre política, economia, arte, ciência, enfim, todos os aspectos da vida, por isso total. Mais detalhes sobre esse assunto, vamos para o Se Liga Nessa História. Bom, para compreender sobre o totalitarismo, temos que pensar que no início do século XX, as nações europeias se degladiavam entre si, estavam disputando terras na Ásia e na África, termo chamado imperialismo. E com essas disputas, acabou culminando a Primeira Guerra Mundial. Nesta Primeira Guerra, a Alemanha saiu derrotada e teve que assinar o Tratado de Versalhes, fato que fez com que os alemães ficassem muito descontentes com as outras nações, como Inglaterra e França, surgindo então o nazismo. Outro fator foi a Revolução Russa, na qual emergiu ao poder Stalin, implementando uma ditadura no período do terror que matou milhares de pessoas na Rússia. E também a crise de 29, fato que gerou uma grave crise econômica na Europa durante o século XX. Agora, quando vocês perguntam, professor, e quais foram os motivos que levaram à implementação do totalitarismo? Temos as disputas territoriais, ou seja, Alemanha, Itália, França e Espanha estavam querendo se tornar grandes superpotências e queriam ampliar sua área territorial. Temos também a Alemanha, que ficou chateada com as perdas da guerra implementadas por Inglaterra e França durante o Tratado de Versalhes. Temos a crise econômica que assolou a Alemanha após a guerra e fluiu para que a Alemanha desenvolvesse o nazismo, e também o discurso falho de combate ao comunismo que estava sendo implementado por Stalin na União Soviética. Agora, para a gente compreender como é o regime totalitário, vamos analisar algumas características deles. Todos os regimes totalitários são altamente nacionalistas e patrióticos. Todos eles, por serem uma espécie de ditadura, eles não aceitam qualquer tipo de oposição. Deverá existir apenas no território um partido único. E como todo e qualquer regime totalitário, um chefe único, ou seja, o grande líder, como Hitler, Mussolini e Francisco Franco. Para defender esse grande líder, a obediência ao grande líder, temos o militarismo. Ou seja, cada um desses líderes tinha uma espécie de guarda pessoal para defender ele de ataques e qualquer tipo de ameaças contra a sua vida. Eram regimes sectaristas, ou seja, eles dividiam as sociedades em classes ou grupos. Eles odiavam estrangeiros e grupos como ciganos, judeus, entre outros. Temos também o corporativismo, ou seja, o Estado intervia nas indústrias. Quem deveria, de alguma forma, aumentar salários ou organizar as relações trabalhistas dentro das grandes indústrias era o Estado, ou seja, não tinha liberdade para os industriais. E também a xenofobia, que é o estrangeiro. Esses movimentos, os principais deles estão aqui demonstrados: o fascismo, o nazismo, o franquismo, o salazarismo e o stalinismo. Fascismo na Itália, nazismo na Alemanha, franquismo na Espanha, salazarismo em Portugal e stalinismo na Rússia. Agora, para a gente compreender melhor, eu vou trabalhar em cima de basicamente 3 regimes totalitários, 3 principais. Primeiro, o primeiro regime totalitário é o regime fascista, idealizado ainda em torno de 1918, no final da guerra. A Alemanha acabou saindo da guerra sem ganhar nada, por mais que tenha mudado de lado, e Benito Mussolini reivindicava territórios na África. Ao assumir o poder após um episódio chamado Grande Marcha, no qual ele marchou com seus soldados
camisas negras sobre Roma e assumiu o poder com o título de Il Duce, ou o grande líder. O fascismo era corporativista, ou seja, controlava os sindicatos e também as indústrias nas relações trabalhistas para evitar movimentos camponeses e operários, odiava estrangeiras, por isso xenofóbico, criou o Estado do Vaticano no chamado Tratado de Latrão, ou seja, o fascismo era extremamente católico, dando o território para o Papa e para a Igreja. Então, basicamente, o fascismo é esse regime totalitário com essa dimensão. Outro regime também que deve ser falado é o franquismo, com Francisco Franco. Francisco Franco foi um importante aliado de Hitler na Alemanha. Assumiu o poder após derrubar uma revolução socialista e, no caso, se envolveu em conflitos contra os seus opositores numa batalha chamada Batalha de Guernica, presente num quadro de Pablo Picasso. Outro regime também bastante importante é o regime alemão do nazismo, que tem Adolf Hitler como líder. Hitler era um cabo austríaco, morador da Alemanha, com raiva do Tratado de Versalhes, implantou o ódio contra as nações vitoriosas, um sentimento de revanche. Depois de todos os seus movimentos, foi preso e escreveu um livro chamado Mein Kampf, ou Minha Luta, onde criou as teorias e ideologias do nazismo alemão. Defendia o espaço vital, expansão do pan-germanismo, ou seja, a construção de uma grande Alemanha, invadindo territórios, odiava estrangeiros, judeus e povos inimigos, defendia o militarismo e colocou esses grupos de pessoas em campos de concentração e campos de trabalho forçado. Na imagem, detalhes de Francisco Franco, Joseph Stalin e Adolf Hitler. Nesta imagem, Hitler sendo saudado pelas crianças e pela juventude nazista. Nesta imagem, percebemos a imagem de Adolf Hitler e Mao Tse-tung na China, Hitler sendo saudado com o Führer, com o termo Führer, que é o grande líder, e aqui uma bandeira que demonstra o horror ao comunismo. Então, basicamente, esse foi o conteúdo de totalitarismo. Lá no Google Classroom, vocês irão encontrar vídeos, PDFs e também slides sobre esse conteúdo. Em breve voltaremos a nos ver para fazer as correções das atividades que foram passadas. Forte abraço a todos, tenham uma ótima tarde e até mais. Tchau!